Vamos lá então, mais um fato, seguindo aqui. Frio de menos 28 graus. Eu já passei esse frio aqui. E engraçado que hoje, em que eu estou gravando esse vídeo, a sensação térmica é de menos 37 lá fora. Eu saí agora há pouco e tive que colocar 2 calças, 2 blusas, touca, uma série de coisas. Realmente aqui faz muito frio. Eu tenho mania de bloco de anotação e de caderno. Não sei se é porque eu sou jornalista, sempre gostei de anotar, mas eu adoro bloco de anotação, adoro caderno. Aqui nos Estados Unidos tem opções assim fantásticas, a gente chama aqui de journal. Então você compra aqueles caderninhos, eu tenho vários aqui que eu anoto as minhas ideias e tudo mais. E eu conheço uma amiga também que tem mania de ter bloco de anotação. Vamos lá então para mais um fato aqui. No primeiro jornal que eu trabalhei, eu fazia tudo, no Tribuna Popular, em 1995. Então eu tinha que ir lá fazer a entrevista, fazer a foto, e ainda era de rolo de filme, tinha que limpar o jornal, tinha que entregar o jornal, tinha que vender a assinatura, e foi uma experiência fantástica, viu? Que me deu um alicerce gigante para depois continuar. Então, Tribuna Popular. Eu fui no Brasil na visita do Dalai Lama ao Brasil. Eu não sei se ele foi depois, viu? Faz uns 10 anos isso. Deve ter ido, é que eu não acompanhei. Mas eu tive o privilégio de ir como jornalista. E foi interessante porque eu estava chegando, eu acho que foi no Ibirapuera, não me lembro agora o local. Eu só sei que eu fui entrar por uma parte lá diferente da entrada principal e era justamente o carro que ele estava chegando. Então eu pude ver de perto o Dalai Lama, um líder espiritual bastante respeitado. Foi uma experiência muito legal participar desse congresso e escrever uma matéria sobre isso. Leitura sobre política. Muita gente não sabe, mas eu adoro ler sobre política. Eu nunca me manifestei politicamente. Nunca. Nas minhas redes sociais. Nunca, assim, por conta talvez da minha profissão, que sempre me resguardar, ficar imparcial e tudo mais, eu tenho as minhas convicções, mas nunca me manifestei. Mas eu leio diariamente sobre política, eu ouço podcasts sobre política, eu tento entender, muito interessante entender o jogo político no Brasil. Agora eu faço isso aqui também, tento entender um pouco como é que funciona a política daqui. Aquela série da Netflix, House of Cards, ajuda a entender um pouco mais e... Muita gente não sabe, mas eu adoro ler sobre política, só não opino. Acho que ainda não estou preparado para ter opiniões consistentes. O meu primeiro livro, na verdade, não foi o Aprendendo com os Mestres, tá? Quando eu tinha 10 anos, eu estava na 3ª ou 4ª série, eu acho, eu escrevi um livro chamado Férias no Play Center. Meu sonho era ir no Play Center, e aí eu escrevi uma historinha de um garoto que se prepara, que vai com uma família pro Play Center, como é que é, tudo lá. E eu fiz até capa para esse livro, eu lembro até hoje. Pena que esse livrinho se perdeu em alguma caixa, em algum lugar, lá na casa da minha mãe. Senão seria muito legal se eu tivesse ele até hoje, mas eu lembro exatamente, tinha capa vermelha e tudo mais. E um outro livro que eu escrevi também, que eu quero gravar um vídeo sobre isso, foi um livro para conclusão de curso da faculdade, chamado Entre o Real e o Imaginário. Eu escrevi com a minha amiga, a Agatha Orzedo, a gente fez como trabalho de conclusão de curso, a gente se atreveu a analisar a influência da TV no comportamento infantil, foi muito legal. Filme de suspense. Gente, eu adoro filme de suspense. Eu não gosto de terror, aquele terror que tem sangue, aquelas coisas todas, mas eu gosto de filme de suspense. Eu já assisti a tantos filmes de suspense, mas tantos que assim, eu já sei o roteiro, já sei como é que funciona, já não levo susto, já sei na hora que vai acontecer alguma coisa. É impressionante como a maioria utiliza o mesmo esqueleto ali, né? O mesmo roteiro para fazer o filme, mas eu adoro filme de suspense. Fascinado por livros. Bom, isso não é novidade, já publiquei. Eu já cheguei a ter 600 livros na minha biblioteca pessoal, no meu apartamento no Brasil. Como eu trabalhava no jornal, a gente recebia livros das editoras para escrever resenha, para fazer matérias, e então eu recebia muito livro, e esses livros iam ficando pra gente, né, pros jornalistas, e eu cheguei a ter 600 livros em casa. E quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu tive que fazer o seguinte, eu doei muitos livros, me lembro até hoje que eu fiz doação, eu deixei livros em pontos de ônibus, as pessoas ficavam olhando assim, mas eu deixei em caixas, vendi livro no sebo e também eu tenho uma boa quantidade lá, mas adoro livro, os livros me inspiram, só de ter livros perto de mim já me inspira para bastante coisa. Uau, deixa eu tomar um café aqui porque já está quase acabando aqui. Poema para o Pedro Bandeira.
Pessoal, eu escrevi um poema pro escritor e poeta Pedro Bandeira quando eu estava na 3ª série. A professora pediu para fazer uma narração que ela tinha explicado e não sei por que motivo eu escrevi um poema, sabe? As estrofes, as rimas, e foi muito legal. Eu lembro até hoje, a dona Ana Emília, ela mandou o meu poema pro Pedro Bandeira e ele escreveu uma cartinha de volta, tipo um telegrama, me parabenizando. Então eu tinha 10 aninhos. Isso tá na casa da minha mãe. Eu vou achar essa cartinha ainda. Eu guardo com muito carinho. Ele mandou um desenho assim, escrito aquele abraço, continue escrevendo. E eu continuei escrevendo, né? Meu nome. Pessoal, meu nome é Fabiano, mas na minha casa todo mundo me chama de Fábio. Minha mãe me chama de Fábio, meus parentes me chamam de Fábio. Minha prima, Jane, me chama de Fabinho. E meu nome podia perfeitamente ser Fábio, mas o meu nome era para ter sido ou Rogério ou Francisco. E aí não sei porquê, né, acabou se escolhendo meu pai, acho que escolheu minha mãe que quis Fabiano. Mas eu gosto muito de Francisco, seria legal. Rogério não sei, prefiro Fabiano, mas Francisco seria muito legal. Mas podem me chamar de Fábio. Comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, isso mesmo. Eu tinha 7 anos, minha mãe mudou para outro lugar, mudou para o sítio, fui morar com os meus avós e eu comecei a vender salgados na rua. Eu vou gravar um vídeo para contar sobre essa história, de como é que foi essa experiência para mim, o que eu pude aprender com 7 anos de idade saindo para vender salgados. Então eu estou com 42, eu já trabalho há 35 anos. Meu Deus. E tem que trabalhar muito ainda, hein? Dá a impressão que só começou.